Então, bom dia a todos. Hoje é dia 8, hoje é dia 10/8, né? Estamos reunidos para a nossa aula síncrona. Para começar a aula, né? Seguindo nossa programação, quais são as dúvidas que vocês trazem, pessoal? Dúvidas? Se tiver vergonha de falar, pode falar no chat, pode pedir para o colega falar, pode fazer o que quiser. Vocês me escutam? E aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? O que seriam esses apoios invertidos, Áquila? Pode me explicar melhor? Ah, beleza. Pronto, tem uma questão na lista, então já ajuda. Deixa eu abrir lá. Ixi, trouxe vocês. Eu vou trazer vocês. Cadê? Esse aqui que eu tenho que levar para lá. Pronto. Deixa eu achar vocês que eu perdi você. Achei. Questão 19. Pronto. Pronto, beleza. Essa questão é uma questão tirada do livro Susequinde, tá? Então, assim, o fato desse apoio estar orientado para cima apenas nos informa, né, que a reação dele há de ser lateral para há de ser vertical para baixo, né? Mas não precisa, tá? Se ele tivesse a notação inversa a essa, a gente entenderia o problema do mesmo jeito. Então, assim, em resumo, essa notação, seja essa, né? Ou seja, se você tivesse aquele apoio lá escrito, tal qual ele está, né? Ele está escrito assim. Ou se você tivesse pego essa viga com esse mesmo problema, né? E ele tivesse sido escrito, desenhada, né? Desse jeito, o problema é naturalmente o mesmo, tá bom? Existe até em alguns livros, né, que eles desenham esses apoios assim, ó. Aqui também, desenharia-se esse apoio assim. E para ser bem rigoroso, esse aqui também, tá, pessoal? Do mesmo jeito, a gente desenharia ele também nesse sentido assim. Só a achura lateral, né, para dizer que ele não translada lateralmente, que ele não precisa de duas, porque aí poderia até induzir a gente a achar que tem duas reações. Né? Mas esses apoios, em essência, eles podem ser, são os mesmos, tá? Aí no problema em específico, né, que é esse, que é um problema retirado do livro do Susequinde, ele fez isso aqui porque, por exemplo, ele colocou metade do carregamento para baixo, metade do carregamento para cima, né?
Então, assim, em tese, esse carregamento está distribuído para cima, porque ele é antissimétrico, né? Ele vai ser todo recebido por essa face lateral aqui, né? Eu estou usando o mouse, mas não está aparecendo. Ele vai ser todo recebido por essa face, por esse apoio lateral direito, né? E todo esse carregamento orientado para baixo é recebido por esse apoio esquerdo. Mas repito, tá? Essa notação ela não é necessária, não seria necessária, tá? Que é apenas uma forma de representar. A gente não faz isso, né, para simplificar, né, a notação do problema. Então, não faz esse tipo de notação que vocês estão vendo aqui para simplificar a apresentação do problema. Então, o problema fica um pouco mais enxuto, né? Não é, não é 100% comum, por assim dizer, mas pode acontecer, né, de a gente ter reações para cima, reações para baixo, né? Nesses casos, né, a gente diz que a fundação está sob suspensão, se for uma fundação, né? Então, às vezes a gente está construindo edifício. Eu vou tirar aqui essa luz que ela está me incomodando. Ficou até melhor a iluminação que eu estou vendo minha cara aí, mas ela incomoda a minha vista. Eu fico olhando para vocês, aí a luz está aqui no meio, aí na transição entre olhar para vocês e olhar para a tela, fica um pouco embaçado. Então, assim, a gente tem um edifício, né? Vou fazer um edifíciozinho simples aqui para gente. Edifíciozinho simples. Vamos supor, por exemplo, que a gente tenha as cargas que o edifício faz sobre a fundação tem esse sentido, em geral, tá? Vou fazer aqui em amarelo. Essa é a carga que a estrutura faz sobre a fundação, tá? A reação. Pode ter momento também envolvido, tá? Em geral, forças e momentos. Como essa é a ação, né? A ação. A reação de apoio, vou fazer em verde, né? A reação. Ela tem o sentido oposto, né? Reação de apoio. Então, em geral, o que a gente encontra de apoio, né, é vertical para cima. Reação de apoio vertical. Mas nada impede, tá? Em algumas situações na nossa estrutura, da gente ter uma reação voltada para baixo. Vamos pegar um exemplo aqui que isso pode acontecer, tá? Balanços. Claramente em balanços a gente tem essa possibilidade, né? Então, às vezes, você está fazendo lá o seu projetinho e ele acaba tendo uma grande projeção, né? Faz assim, uma varanda lá mais esticada, tal, um balanço grande, uma garagem. Esses condomínios ninho da vida estão cheios disso. Vocês vão observar bastante. E você tem uma projeção um pouco mais avantajada, vamos assim dizer. Então, o que é que pode acontecer? Em função de todas as massas de carga da estrutura, a gente pode ter um centro de gravidade da edificação um pouquinho mais para o lado, de tal modo que eu posso ter uma descarga de carga de puxo, né? Em vez de eu ter uma carga como essa amarelinha que eu estou fazendo aí, vou mudar aqui a cor só para vocês entenderem. Tá um tom laranja, tá? Em função dessa projeção a mais, eu poderia ter, em vez da estrutura aplicar uma carga sobre a fundação, ela pode puxar a fundação, né? Em função desse trecho aqui, vamos dizer assim, desse balanço, tá? Pessoal, estou tentando fazer uma projeção 3D, tá, pessoal? Não sei se vocês estão entendendo mais ou menos aí. Uma projeção 3D furada, vamos assim dizer. O balanço está aqui, tá? Essa área aqui da frente. O cara fez alguma coisa, botou uma piscina aí no balanço, fez um negócio para ficar bem pesado mesmo. Inclusive tem algumas, deixa eu botar umas fotos que aí talvez as fotos melhorem. Lembre que você está na aula online, né, que as coisas facilitam para a gente. Então, vou colocar aqui casa com balanço maluco. Casa com balanço maluco. A gente que adora fazer isso, né? Pronto, essa daqui, a mais linda do universo. Quis fazer lá. Que nem é balanço puro, tá, pessoal? Que vocês observam que tem essa
Vocês conseguem ver meu mouse e o que eu estou tentando mostrar, pessoal? Sim, dá para ver, professor. Pronto, beleza. Vocês estão vendo aqui que tem um Vzinho aqui de apoio, né? Que nem é um balanço. Ele é um balanço, né? Porque desse apoio para frente ele é balanço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, às vezes o cara inventa essa maluquice aqui. Então isso aí tudo tá. Deixa eu jogar essa foto lá para. Eu tenho até, deve ter até foto melhor aqui depois, né? Essa aqui é melhorzinha, né? Mais bonitinha. Tem um monte, né? Inclusive eu tenho um colega que me mandou uma foto uma vez, bem legal, de uma obra dele, né? Eu procuraria aqui, mas eu acho muito difícil de eu achar dentro do tempo da nossa aula. Vou usar essa daqui mesmo. Então, essa ilustração vermelhinha que eu quis, de certa forma, mostrar era mais ou menos isso, tá, pessoal? Cadê a imagem? Não, cadê? Aqui. Então, assim, esses balanços que se projetam, né, sobre a estrutura, né, obviamente você tem uma carga aqui envolvida, né? Peso próprio e tal. Então, existe toda uma carga aqui envolvida e pode fazer com que, né, fazendo essa correlação entre isso aqui, que essa fundação, ao invés de ter um carregamento, assim, ao invés da estrutura descarregar uma força para baixo, ela puxar a fundação. É esquisito isso, né? Mas existe a situação da gente puxa a fundação. Então, essa aqui seria a ação, tá? A ação em função também, né? Não é só por causa do balanço, mas o balanço acaba ajudando a estrutura a ser tracionada, né? A gente diz que é tracionada. Você está tracionando a fundação. E, obviamente, se você traciona a fundação, a reação de apoio vai ser para que direção? Digam aí qual vai ser a direção dessa reação de apoio. Vou colocar um verde aqui um pouco mais. Vou botar um azul, né? Bom dia, peço. Então, para qual vai ser a direção dessa reação aqui? Lembra que ação e reação são contrárias, né? Então, se isso vai acontecer, então a gente vai ter uma reação orientada para baixo. Olha que interessante. Reação orientada para baixo. E aqui onde mora aquela representação do desenho que vocês viram aí, né? Da questão 17, 19. Essa fundação é isso aqui, ó. Tá bom? Então você está gerando uma reação para baixo. Reação para baixo. Professor, no caso, uma coluna, ela suporta tração? Suporta, sim, sim. O dimensionamento dela é diferente, né? Não acaba sendo um dimensionamento compressivo, é um dimensionamento da tração. A coluna é feita de concreto e aço, né? O pilar é feito de concreto e aço, então esse pilar vai ser dimensionado à tração. O problema nem é o pilar, tá? Só para deixar claro, o problema não é o problema é a fundação. Caso esse pilar vai ter que ser amarrado à fundação, essa fundação vai ter que resistir a um esforço de tração. Ou seja, a fundação está sendo puxada, né? Como a gente resolve? Então, assim, se a gente vai analisar essa fundação, eu vou pegar agora e dar um zoom só na fundação, tá? Dar um zoom aqui. Vocês já fazem, eu vou fazer mecânica dos solos, né? E as disciplinas que aí seguem, né? Então, assim, vamos desenhar uma fundaçãozinha só de exemplo. Não estou falando que vocês já saibam mesmo, mas vocês já vão ver em breve, tá? Vou desenhar aqui uma sapata. Sapata flexível, que seja, tá? Eu não sou muito bom no desenho de sapata, tá? Faz muito tempo que eu não desenho. Vou desenhar uma sapata aqui meio que corrida, assim. Quando é corrido, tudo fica mais fácil. Né? Então, assim, se essa sapata estiver sendo tracionada, ou seja, se ao invés dela estar jogando carga para baixo, que é o natural, né, você descarregar, ela estiver puxando o solo, aí você poderia perguntar, Ronaldo, a sua pergunta foi em relação se o pilar, né, se a coluna resiste à tração. Ela pode resistir. Se ela fosse só de concreto, obviamente que não, né? Mas lembre que a coluna é de concreto armado. Se a gente estiver trabalhando com concreto, né? Concreto armado. Então, a parte do aço da coluna, ela vai suportar os esforços de tração. Tranquilamente. Tranquilamente mesmo. Até porque esses esforços são pequenos, tá? Naturalmente pequenos. Comparado ao que
A barra de aço pode suportar. E se a peça for de aço, então aí nem se fala, né? A peça de aço ela é feita para ser tracionada mesmo, tá ótimo, ela fica feliz do mesmo jeito. Mas aqui é onde mora o problema. Eu estou falando aqui em reação. Então, assim, essa sapata está puxando o solo. Como ela vai puxar o solo? Tem como? Vou botar uma cola aqui embaixo. Vou botar uma cola aqui. Mesmo que você botasse uma cola, né? Vamos supor que fosse possível botar uma cola aqui embaixo para ela faça aderência ao solo. Não tem sentido, né? E aí, que alternativa a gente enxerga para isso que dá certo? O que é que vocês pensam? Professor, a ferragem o ferro da coluna, ele tem que estar amarrado no caso da fundação, dependendo do tipo de fundação que for usada do solo. Se for, por exemplo, uma sapata não, peraí, deixa eu me lembrar, aquelas fundação que chama de cuscuz, entendeu? A gente chama... Quando você só joga o concreto, ele faz a forma, né? É sapata mesmo, sapata. Pronto. É porque eu já trabalhei já na área e a gente chama de cuscuz lá. Não? Tá. Pronto. A coluna, sim, é amarrada, né? Estou dando um exemplo aqui. Se fosse a coluna, o pilar tá aqui amarrado aqui na base dessa sapata, tá? Só que ainda assim a gente ainda tem esse problema. A coluna está fazendo essa força trativa que está gerando essa tração no solo, tá? E aí onde está o grande problema, né? Como a gente resolve isso, né? Lembre que eu estou trabalhando aqui, pessoal, com um caso excepcional, né? Quando a fundação quando você tem um desequilíbrio tal na estrutura que você gera tração, tá? Diga aí, Carlos, pode falar. Poderia aumentar aí a profundidade aumentar a profundidade dessa base, né? Da fundação. Sapata. Ela ficaria mais profunda até chegar numa região aí que compense, né? Para compensar aí esse deslocamento. No caso, o peso do solo ele vai compensar esse deslocamento da sapata, né? Vocês entenderam a ideia do Carlos? É uma ideia muito boa, tá? Eu entendi. Vamos pensar assim, ó. Eu vou tentar ilustrar a ideia do Carlos, tá? É um negócio que tem nada a ver com a de vocês, mas vamos colocar aqui um nível de solo, tá? Agora a gente vai desenhar só no plano, tá, pessoal? Porque senão, se eu ficar fazendo 3D aqui, a gente endoida hoje. Aí tá aqui essa coluna maluca que eu falei para vocês, que está tracionando, ou seja, que ela está puxando a base. Vou desenhar aqui a fundação que seria tradicional, vamos assim dizer, tá? Uma sapata ou cuscuz, como disse o Petson. Tá? Vou colocar aqui a armadura, não tá de outra cor, né? A armadura que está passando. Ela vai estar ligada aqui à fundação. Tá? Vamos deixar claro que, em tese, o pilar não é um problema, a gente vai conseguir de algum modo resolver. O problema maior, vamos dizer, está aqui. Então, assim, quando essa estrutura está com essa força de tração, ou seja, em função do balanço lá na frente, isso aqui vai tracionar, quem vai resistir à tração no final das contas, essa forcinha que está aqui, né? Vamos dizer assim, forcinha não, forcinha distribuída, uma tensãozinha, né? Ou pressão, que seja. Então, a ideia do caso é o seguinte, vamos fazer essa fundação ser um pouco mais profunda, eu vou continuar a dar uma continuidade dela aqui, tá? Vou desenhar a mesma fundação, tá? Vai ser igual porque eu não consigo desenhar igual. Mas, vamos supor assim, como ela ficou mais profunda, toda essa região que está aqui à volta, vou achurar ela agora para ficar mais claro, né? Vou achurar aqui com essa cor. Toda essa região aqui, se foi assim que eu entendi, Carlos, se não foi exatamente o que você tentou descrever, Isso mesmo. Toda essa região aqui, né, nessa profundidade que ele citou, né, vamos chamar aqui de profundidade.
gera um peso, né, sobre essa base, né? É uma ideia interessante, muito interessante, tá bom? Muito interessante mesmo. Professor, além de interessante, ela parece econômica, né? Porque assim, parece que vai gastar só com uma escavação, né? E concreto, não vai aumentar muito, não, uma vez que vai só estender só o pilar. Tem que se estudar, tá? Assim, a gente está trabalhando sem fazer contas, né? Sem fazer. Tem que analisar quão mais custosa vai ser a profundidade, né? Fazer ela uma maior profundidade, que profundidade é essa, né? Para que, de modo que ela gere uma carga relativamente interessante. Outra alternativa, né, pessoal, é aumentar o peso da fundação. Porque como a estrutura tende a suspender, a gente pode aumentar o peso da fundação. Né? Então, se você tornar a fundação mais pesada, então é mais difícil suspender a fundação. Então, aumentar as dimensões e volume da fundação. E fazendo essa comparação com a sua ideia, Peterson, ela é mais cara, né? Porque eu vou ter que usar mais concreto, vou ter que fazer. Então, assim, aqui ele está compensando só vamos dizer assim, só com terra, né? Só com chão, né? Com peso de chão. E é uma ideia interessante. Me fez lembrar, eu não sou professor de mecânica só, mas me fez lembrar um problema que um professor meu falou lá na época da faculdade, talvez quem foi aluno de Júnior, porque o Júnior foi aluno do mesmo professor que eu, ele já deve ter citado algo parecido, né? É da construção, acho, salvo engano, lá nos Estados Unidos, né? Que o solo tem suas camadas e suas resistências, né? Não sei quais as tensões admissíveis. Não vou falar que não vou falar besteira, né? Mas tem suas resistências e tal. Então, eles foram construir uma biblioteca em determinado local, e aqui, vão construir a biblioteca. Estou fazendo aqui ela como ela seria aqui no solo. Aí eles perceberam que as cargas que iam gerar, né, iam fazer colapsar, né, o solo. O solo não ia resistir àquela biblioteca naquela altura. Né? Aí eles tiveram uma ideia super interessante. Ao invés de construir ela nessa altura, eles fizeram uma escavação, cavaram mesmo, recortaram, né, o solo. E aí, quando eles recortaram o solo, eles tiraram todo esse maciço aqui, vamos dizer assim, todo esse volume de solo. Né? E, consequentemente, todo o peso que esse solo exercia nas suas subcamadas. Né? E aí fizeram a mesma construção que ia ficar aqui em cima, foi colocada aqui embaixo. Né? Mudou um pouco, né, a ideia, né? Ter subsolos e tal, isso é óbvio, né? Só que ela ficou funcional, porque assim, vamos dizer assim, com essa carga negativa que você colocou na estrutura, não é a carga que você coloca negativa, com a carga que você retirou do solo, você pôde fazer a edificação, né? E aí o nível de tensão foi de um modo tal que o solo suportou. Então, assim, essa ideia foi interessante, Ronaldo. Acho que foi o Ronaldo, né, que falou, foi Carlos. Muito boa ideia. Então, assim, a gente pode ter reações. Toda essa conversa aqui é só para vocês entenderem que a gente pode ter reação no sentido oposto, tá? E essa notação que a gente usa nas vigas, tá? Para quem chegou depois, né? Eu acho que alguns chegaram depois, né? Foi fruto da pergunta da Áquila, que é de uma questão da lixa, que é a questão 19, que traz essa notação de um apoio vertical, só que no sentido oposto. Então, esse apoio vertical no sentido oposto ele é desnecessário. Essa representação aqui eu quero dizer que é absolutamente igual a essa, elas têm a mesma representação. E eu posso, tanto nesse caso quanto no outro, encontrar tanto a reação para cima quanto a reação para baixo. Tanto reação para cima quanto reação para baixo, tá? De tal modo que eu poderia, né, para evitar esse tipo de problema, a notação efetiva total para esse tipo de apoio seria essa daqui, tá? Uma notação de apoio efetivo, ou seja, ela vale para reações verticais nos dois sentidos, para cima e para baixo. Tá? No caso da reação lateral, né, a gente não tem esse problema, tá? No apoio duplo, por exemplo. Quando a gente fala em apoio duplo, a gente entende que tem a reação vertical e a reação lateral, ela tanto pode ser para um sentido quanto para o outro, né? A gente entende que esse atrito lateral vale para os dois lados. Muito bom. Mais uma dúvida, pessoal. A aula quem faz são vocês.
Dúvidas? Observações? Comentários? O que é que vocês acharam do questionário? Tranquilo? Não tranquilo? O que é que vocês estão achando da lista? Das listas, né? Então, acho que até sexta-feira vocês têm as notas da primeira lista, tá, pessoal? Eu ia corrigir hoje de manhã, mas não corrigi porque estava corrigindo os TCCs, que semana é entrega do TCC, aí tá ficando um pouco mais pesado. Posso sim, Carlos, é só vocês dizerem qual. Não resolvo completo, a gente começa e vocês continuam. Se alguém tiver alguma questão aí que ficou. Eu não comecei a responder ainda, mas se alguém tiver, né, alguma questão específica aí. É só falar. Estou aqui para isso. Acho que é essa daqui, né? Eu fiz umas indicações, né? Não sei se foi na turma. Acho que foi na turma de vocês, né? Na aula passada a gente falou sobre um pouco rápido, né? Sobre. Eu fiz umas indicações no grupo de vocês. Agora que eu tô lembrando. Porque eu tenho duas turmas, né? Às vezes eu me confundo. Porque eu fiz umas indicações num dos grupos com relação a alguns canais. Deixa eu ver se foi na turma de vocês. Não, fiz não. Só pode ser essa 17 aí, que é uma questão que tem o. É uma viga Gabriel, né? Isso, é uma Viga Guerra. Exatamente. Nunca resolvi uma Pode sim. sequência assim, né? Que tem que. É, vai ser a aula 5 de vocês, tá, pessoal? Vigas Gerber, né? Eu assisti, tô terminando de assistir, na verdade. Que Tranquilo, já vou fazendo os resumos, né? tranquilo. Então, pessoal, o que são Vigas Gerber, né? Vocês vão ver lá na aula, né? Mais detalhes. Mas Vigas Gerber, Gerber é o nome do cara que desenvolveu, né, a tecnologia. Ela foi desenvolvida primeiramente, né, para a construção de pontes, né? Então, é muito usado nas pontes. Então, qual a ideia, né? A gente subdivide as estruturas em estruturas, ou as vigas, né, em vigas com estabilidade própria, e estruturas sem estabilidade própria. Então, qual é a ideia, né? Quando você faz isso, você pode fazer uma parte da estrutura se apoiar sobre a outra, né? E ela, assim, redistribui os esforços. Eu vou dar nome aqui às posições só para a gente fazer quando eu conseguir se referenciar vocês. Então, vou chamar aqui de ponto A, diminuir aqui a escrita, tá? Ponto A, ponto B, C, D, E, F,
G, H e I. Então a gente percebe que a estrutura é segmentada em trechos, tá bom? Então, trecho AB, trecho B até D, D até E até G, G até I, tá? E aí esses trechos com estabilidade própria, eles recebem ou servem como fundação para os primeiros, para os segundos, né? Para os trechos sem estabilidade. Então, eles se apoiam. Esse aqui se apoia sobre esse, e esse aqui recebe esse, tá? Então, eles acabam conversando entre si, tá? Então, para resolver a estrutura, a gente vai ter que analisar caso a caso, ver entre essas estruturas quem se enquadra num caso de estabilidade própria e quem não se enquadra, né? Quem tem estabilidade própria e quem não tem. Então, as vigas com estabilidade própria, elas são, em geral, os três tipos de vigas comuns que a gente tem. Então, elas são vigas biapoiadas, são vigas engastadas ou são vigas apoiadas com balanços. Então, quando você pega uma viga Gerber, aí você vai ter que definir quem são as vigas sem estabilidade com estabilidade própria. Vou achurar ela aqui de azul, tá? Então, ó, desses trechos que vocês enxergam aqui, a gente sempre segmenta as vigas entre as rótulas. Quem são as rótulas, né? Vamos para outro dado, né? Rótula é esse elemento que a gente representa como sendo... isso aqui é uma rótula. Rótulas. São esses elementos que a gente representa com esse círculo, tá? Essa rótula é um elemento estrutural que representa justamente o que o Gerber desenvolveu, que é o que ele chama de dente de Gerber. A gente vê bastante isso, quem for curioso em ver peças estruturais, tá? Deixa eu pegar uma outra ilustração aqui da internet para vocês. Estruturas pré-moldadas. Quando eu comecei a dar aula aqui, não faz há um tempão atrás, era pouco comum em Mossoró, mas hoje é uma realidade bem importante, tá? Então, ó, nas estruturas pré-moldadas, a gente tem muito essa condição da estrutura ser produzida, curada, numa posição diferente da que ela vai viver, né? Por isso que ela é chamada de pré-moldada. E ela é simplesmente posicionada na sua posição definitiva, né? Ou seja, ela é locada na posição definitiva, por meio de transporte, obviamente, né? Pode ser carregado por pessoas, mas o mais normal é que a gente vai ver o transporte por meio de equipamentos. E o que você observa aqui, ó, é que essa estrutura se liga àquela, tá? Então, ela por si só é uma estrutura independente, né? Ou assim, ela não consegue por si só realizar o seu trabalho. Então, ela vai depender de outra parte da estrutura, ou seja, ela vai se apoiar sobre outra parte da estrutura. Então, essa região de ligação é uma região que a gente chama de região rotular. Por que rótula? Porque ela tem um princípio muito semelhante ao da rótula do seu joelho, a rótula do seu cotovelo, tá? Onde aquele ponto se apoia sobre aquele, mas ele tem a possibilidade de rotacionar. Então, porque ele não é um apoio rígido, não é um apoio, vamos dizer assim, convencional. Então, a gente vai observar bastante isso, né, nas edificações que usa esse princípio construtivo da pré-moldagem, tá? Diferentemente das peças moldadas em loco, as peças moldadas em loco a gente percebe que elas têm uma... Vou colocar agora o contrário, moldadas em loco. As peças moldadas em loco, né, elas possuem o que a gente chama de... Vai me faltar a palavra agora, mas eu já ela vem. Pode falar, Carlos.
Professor, essa nomenclatura, porque eu já vi essa mesma emenda aí, semelhante, né? Em vigas de aço, onde eles fazem as emendas para fazem os cortes, né, em L para ser soldado. Ele também recebe o mesmo nome Não, e tem a mesma função. não, não. Em aço é totalmente diferente. Porque em aço, essa soldagem, esse tipo de soldagem, ele é feito para você garantir maior resistência à solda. Então ali é uma ligação monolítica. É a palavra que estava me faltando nessa, é uma ligação monolítica. Tá? Então as estruturas moldadas em loco, elas são monolíticas. Então o que acontece? As ligações são, vamos dizer assim, formam um conjunto único. Tá? As pré-moldadas não, elas têm uma ligação entre si, né? Que ela é rotulada, ou seja, a possibilidade de rota é porque ela tem a possibilidade de rotação. E na estrutura soldado, deixa eu mostrar uma soldagem. Solda de perfil I. Ver se apareceu algo legal aqui. Não vai aparecer a que você falou, não, diretamente. Solda. Eu tenho na mente o que você está falando, né? É como se fosse isso aqui, ó. Você vem com o perfil I, olhando aqui de lado, tá? Coloque emenda Aí ela faz assim, de né? aço. Ela faz assim. Aí você vem com outro perfil aqui, que é o contrário dele, né? Isso. Aí faz a solda aí, né? Faz a solda, exato. Como foi que você falou aí? Eu vou botar agora aqui. Emenda de viga de aço. Emenda. Viga de aço. Ainda mais. Mas aqui, ó. Tá só no AutoCAD aqui, mas a ideia é essa mesmo. Ela faz essa ligação. Essa imagem aí, Ah, ó. tá aqui, do lado. Ó. Isso. Não tem a mesma ideia, tá? Aqui é uma ligação totalmente monolítica, tá? Essa forma de ligação é para garantir uma transferência de esforço mais eficiente, de modo a estrutura ser mais monolítica, tá? Bem mais monolítica. No caso aqui da estrutura pré-moldada, né? No caso, ela fica com peso próprio ainda também, né? Com, né? É, Com, nessa estrutura pré-moldada aqui que a gente está vendo, né? Aquela ligação é como se fosse um bloco de encaixe. Ela chega aqui e faz isso. Ó. Uma encaixa sobre a outra. Professor, Pode falar. Acho que Ronaldo. quais as restrições de uma estrutura dessa de pré-moldado? Tem alguma restrição quanto à carga, quanto ao tipo de fundação, algum tipo de restrição? Hoje em dia, não. A gente faz o que você quiser com estrutura pré-moldada. Hoje a gente faz o que você quiser mesmo. Faz até edifícios de múltiplos pavimentos. Antigamente, né? Há 20 anos atrás, a gente dizia que você só usava pré-moldado em estruturas onde você precisava de velocidade na execução. A gente só via pré-moldado principalmente em shopping, lojas de grande porte. Então, em edificações que o tempo de execução ela vai fazer com que a estrutura, tipo assim, o tempo que você demora a mais numa estrutura pré-moldada, na estrutura moldada em loco, perdão, o tempo que você demora a mais na estrutura moldada em loco, ela compensa o custo da pré-moldada. Entendeu? A pré-moldada era usada quando você precisava de velocidade de execução e racionalização na construção. Ou seja, você construir de forma mais rápida, de forma mais eficiente, um canteiro mais limpo, né, mais eficiente também. Então, a gente usava a estrutura pré-moldada. Indústrias, né? Porque o que acontece? Por exemplo, um shopping. Quanto mais tempo você demora para o shopping ficar pronto, menos ele lucra. Então, a gente fazia o shopping, shoppings são construídos, né, com esse tipo de metodologia. Tá? Então, se você for ver o shopping aqui de Mossoró foi feito assim,
aquele shopping lá do Natal, Midway Mall, foi feito assim. Se você for para qualquer grande shopping de Fortaleza, ele foi feito assim. Por quê? Quanto mais rápido for a execução, eles fazem reformas com essa metodologia de construção. É uma metodologia mais rápida, né? Os estádios da Copa do Brasil, os que foram feitos em concreto, né, que a maioria foi feita em concreto, os que foram feitos em concreto também fizeram muito uso desse tipo de modelo construtivo. Então, assim, ele não tem restrição, não. Ele tinha antigamente, mas hoje não tem mais. Como eu Professor, disse, assim, dizem que mão de obra é 40% do valor de uma obra e o material é 60%. Essa proporção continua na questão de pré-moldado? Tipo, o valor dele é um pouco maior para compensar esse gasto que não tem com mão de obra, porque é acelerado, né, a obra? a mão de obra é bem reduzida. Nessa fase de estrutura é bem reduzida. Você trabalha com a mão de obra, é óbvio, né? Mas é uma mão de obra mais especializada. Então, em vez de você ter, sei lá, 50 operários, você tem 2 ou 3 operários para fazer o mesmo volume de concreto. Entendeu? Mas, mas, assim, o que acontece? Você gasta mais material, a estrutura também ela é um pouco mais robusta. E aí, onde está o custo da estrutura? Ela é mais robusta. Então, você acaba consumindo mais material. Porque o que acontece? Uma estrutura moldada, pré-moldada, ela não é monolítica, como eu estava falando para vocês. Ela tem ligações entre si e ela acaba sendo praticamente toda isostática. A estrutura totalmente isostática ela é uma estrutura mais cara, porque você não aproveita bem os esforços. Tá bom? Mas aí a relação de custo de mão de obra diminui, sim. Você gasta mais com material e menos com mão de obra. Em compensação, como eu disse, a mão de obra é mais especializada. Você vai trabalhar com transporte, você vai ter que ter uma central de usinagem, então você não vai... em geral, depende do tipo de obra, você vai construir uma central, né? Quando a obra é de grande porte, você vai construir uma central para produção das peças. Né? Você cria uma mini indústria dentro de uma obra. Foi o que aconteceu no shopping lá de Natal, Midway Mall, né? Quem vai a Natal, quem conhece Natal, sabe, né? Aquele shopping gigantesco. Ele foi a primeira grande obra do nosso estado, construído com esse sistema grande obra, né? Teve outras obras grandes e tal, mas o porte dela foi um marco, né? Pronto, então continuando aqui sobre a questão, né, da viga Gerber, o que se vai fazer é subdividir os trechos com estabilidade própria. Então você vai buscar quais desses trechos de vigas que caem nesses três casos, que eu estou mostrando aqui, biapoiado, engastado ou apoiado em balanço, e aí essas peças são as que a gente diz que são peças com estabilidade própria. No caso aqui a gente vai ter o trecho de A até B, o trecho de G até I, ó. São trechos com estabilidade própria. Os demais trechos eles se apoiam sobre os outros. Então, eles vão cair nesse outro caso aqui, que é o trecho sem estabilidade própria. Então, esse trecho aqui, D até E, sem estabilidade própria, esse trecho aqui sem estabilidade própria, e esse trecho aqui sem estabilidade própria. E aí, o que é que você faz? Você vai calcular primeiro esses trechos sem estabilidade própria, calcula primeiro esses, e aí as reações de apoio deles vão ser cargas sobre os outros. Então, nessa sequência aqui, ó, a gente teria que resolver o trecho DE primeiro, que seria uma viga biapoiada, como você está vendo aqui, ponto D até o ponto E. As reações de apoio que você vai achar nesse ponto D e no ponto E vão ser ações sobre aí a outra peça que você vai estar trabalhando, que é o trecho BCD. Então, o trecho BCD é esse aqui, ó. Tem um apoiozinho aqui e tem um apoiozinho aqui na outra rótula. Então, essa carga do ponto D, você achou aqui essa verdezinha aqui, ela vai vir para cá e vai virar uma reação contrária. Então, que é o ponto D, né? Que é o B, C, D. E do outro lado, né? Você também vai resolver o trecho E, trecho E, F,
G, do mesmo jeito. Então, essa carguinha que você achou no ponto E, essa daqui vai ser carga sobre esse ponto. Então, a reação está para cima, a ação está para baixo. Vou achar aqui também esse apoio. E vou achar aqui também esse outro apoio. De novo, aí essa reação no ponto B, você vai achar aqui, vou botar em vermelho, e essa reação que você vai achar aqui no ponto G, lembrando que aqui é o ponto E, F, G, a que você achar no ponto G, vai ser a ação agora sobre o outro trecho lá. Então a gente vai fazendo um sequenciamento, como se fosse uma escada, né, de carregamentos. Então essa carga que está passando no ponto DE, que está aqui, vai ser jogada sobre essa, e essa que está aqui vai ser jogada sobre essa. Essa que está jogada aqui vai ser jogada sobre essa. E aí você vai como se estivesse subdividindo a viga em trechos. Tá bom? A reação do apoio anterior passa a ser ação no apoio posterior. Exatamente. Exatamente. Então, o que a rótula vai fazer é justamente isso. Ó. Deixa eu desenhar agora a rótula na prática. Ela vai ser alguma coisa desse tipo assim. Ou assim, né? Ou assim. Estão entendendo? Essa rótula é isso aqui. Ou seja, essa viga aqui, viga B, vamos chamar assim, essa viga B, se apoia sobre a viga A. Vou botar outra cor que fica mais bonitinho para vocês enxergarem, né? Viga A. E a viga A, por sua vez, recebe a viga B, tá? Então, a viga A, ela recebe a força do viga B. Então, se eu estou analisando só a viga A, é isso aqui, ó. Se eu estou analisando só a viga B tem um apoio, que é a viga A, e vai gerar essa reação aqui. Então, aqui seria a reação de B para A. E aqui, né? Perdão. É isso mesmo. Reação de B para A. Só inverter aqui, porque como é reação é para cima, né? Nesse caso. Reação de B para A. E aqui é a ação de A para B. Obviamente, elas se anulam. Então, a rótula faz com que isso anule. Tá bom? Cada rótula que a gente coloca na estrutura, ele dá para a gente uma nova equação da estática. Que equação da estática é essa? Para cada rótula, né? Cada rótula dessa, ela gera uma equação que diz momento resultante na rótula é igual a zero. Aí vamos olhar esse probleminha aqui, só para a gente ter ideia do tamanho dele, tá? Deixa eu copiar ele de novo para ficar mais bonito, né? Cheio ali. Ó, vamos ver qual é o nível desse problema. Você vai dizer, poxa, esse problema tem apoio demais, não dá para resolver para as equações da estática. Eu vou dizer para você que dá, porque ele é um problema isostático. Ó, quantas reações de apoio ele tem? Vamos fazer as contas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 reações. 7 reações. Quantas são as equações desse problema? Você tem as 3 equações da estática, que eu não vou me repetir aqui, mas vocês sabem, é somatório de força X, somatório de força Y, somatório de momentos Z, todas nulas, né? Aquelas 3 equações clássicas, né? E aí vamos contar quantas rótulas tem. Eu tenho uma rótula aqui, 2 aqui, 3, 4. 4 equações de rótula. Então, ó, 7 reações, ou seja, 7 incógnitas, 7 equações. Eu vou ter como calcular esse problema, tá bom? A gente resolve ou por segmentação da viga, que era aquilo que eu estava começando a ilustrar aqui, segmentação dos trechos, ou você pode resolver direto pelo sistema de equação 7 por 7. Tá? É simpático? É bem simpático. Dá para resolver? Dá. Somente hoje em dia que vocês não vão resolver fazendo aquilo que aprenderam em álgebra, né? Quem fez álgebra ainda no tempo presencial.
Só uma pergunta. Essa questão é da lista 2 ou é da 3? Da terceira parte? Só uma dúvida. Então, assim, você não sabe, professor, o que eu sei? Deixa eu conferir aqui. Deve ser da parte C, né, já, eu acho. Sei lá. Cadê a... É, da parte C, né, daqui. 17. Acho que alguém falou alguma coisa. Deixa eu ver aqui o chat. Sim, é só usar um plano de resolução. Com relação ao diagrama dessa liga, faz uma... Eu não sei, não estou conseguindo enxergar tudo aqui, mas acho que é... Faz uma seção em cada trecho. Se for fazer pelo método das seções, cada trechozinho aqui, né, entre rótulos, entre apoios, tem uma equaçãozinha para você descrever tanto o momento quanto se fosse cortante, tá bom? A gente ainda tem alguns minutinhos, vamos trabalhar aqui rapidinho com um programinha para fazer conta, tá, pessoal? Não sei se eu já falei nas aulas passadas, falei sobre F2 com vocês? Sim, não, talvez. Falei? Não falei? Não, o senhor ficou de falar e só Citei só. foi. Pronto, vamos brincar com esse problema. Falar mais e... Como a gente ainda tem um tempinho, vamos brincar com esse problema aqui, tá? Vou dar uma esticada aqui nele. Pessoal, esse F2 é um programa desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. Foi durante muitos anos a principal universidade de pesquisa na área de estruturas do Brasil, tá? Por isso que a gente faz essa citação inicial. Eu vou só mudar aqui o display para ficar um pouquinho mais visível para vocês, porque eu vejo que o branco é cansativo, né? Tá preto aqui. É um programa relativamente simples. Depois eu vou botar para vocês uns videozinhos tutoriais de um colega professor, que foi professor da UFESA também, que ele desenvolveu alguns pequenos tutoriais e vocês podem olhar com mais calma lá. Aqui eu vou me dedicar só para mostrar rapidinho a vocês, resolver esse probleminha aqui, tá? Então, eu vou marcar aqui, essa aqui é onde a gente entra com os dados do problema. Você pode entrar tanto por coordenadas quanto por pontos, tá? Eu vou entrar aqui, deixa eu ver se esse problema aqui é todo regularzinho. 2, 4, 2, 4. Pronto, é bonitinho. Então, vou entrar aqui pelos pontos do grid, tá? Vou marcar aqui o grid. Tá vendo aqui, ó? Tem um gridzinho, não sei se vocês enxergam. E vou marcar aqui... Eu vou só fazer o seguinte, eu vou pegar essa lousa, levar para cá para eu enxergar a lousa. E aqui eu enxergo as coisas. Não estou vendo vocês agora. Estou só vendo os dados. Então, eu vou criar aqui os pontos dessa estrutura, tá, pessoal? Vou só ligar o snap aqui embaixo, que ele pega os pontos. Então, o primeiro ponto aqui é o ponto A, né, que eu marquei lá atrás. Aí, a 2 metros, o ponto B. A 4 metros, o ponto C. A mais 2 metros, o D. A mais 4 metros, se eu não errar nenhum, aqui vai com fé. Depois 4, 2, 2 de novo. E por fim 4. Aí, coube tudo, achei que nem ia caber. Não, criei todos os pontos. É só botar branco aqui que aí vocês enxergam melhor agora. Estão vendo? Ó? Bonitinho. Deixa eu tirar esse snap, deixa eu tirar esse grid, que aí fica só os pontinhos. Então, o que eu fiz, pessoal, foi criar isso aqui, tá? Peguei todos esses pontinhos, desde o A, né, até o ponto I. Agora eu vou caracterizar eles, tá? Primeiro vou criar uma barrinha, tá? Ligando os pontos, daqui até lá, pode ser de uma vez só. Pá. Criei minha viga. Vou dizer que ela é feita de um material aqui, vou dizer que ela é de concreto. Vou dizer que concreto, pá, concreto. E vou mandar aplicar toda a história. Ela muda de cor. Ela disse que agora ela é de concreto, né? Ela não tinha vida, agora ela é de concreto.
desse material isotrópico aí, que eu não disse que é concreto, na verdade. Vou criar uma seção também, só para dizer que ela tem uma seção. Vou dizer que é retangular. Aqui um valor qualquer, só para que a gente tenha alguma conta. Aplicar toda a estrutura. Para que ela tenha algum tipo de material e ela tenha um tipo de seção. Se você não fizer isso, ela não vai calcular, tá? Por razões óbvias, né? Pronto, agora eu vou caracterizar os apoios, tá, pessoal? Então, aqui é onde eu caracterizo os apoios. Aqui é um engaste. Então, eu vou selecionar aqui e marcar esses 3 itens. Você vai fixar X, Y, Z. Vou rotacionar aqui 90 graus, só porque ele fica um desenho mais bonitinho. E vou mandar aplicar. Ah, não é 90, é menos 90. Então, seleciono aqui de novo, menos 90. E mando aplicar. Pronto, criei o engaste. Vamos criar agora os apoios simples. Então, é esse ponto. Seleciono segurando Shift, que é Shift. Terceiro ponto. Esse pontinho aqui e esses 2 últimos pontinhos. Agora eu marco só displacement na direção X, zero isso aqui e mando aplicar. Então, criei aqueles apoios. E por fim, né, você vai aqui na rótula, que bonitinho, seleciona esse ponto de rótula e seleciona todas as rótulas. Essa, essa, essa e essa. Aí manda aplicar. Pá! Olha que bonitinho. Criei a estrutura, criei os apoios, falta o que agora? Falta o quê? Falta nada? Falta alguma coisa. As forças, beleza. Pronto, a gente tem as forças aqui. Tem todos os tipos de força que a gente precisa, inclusive uma força distribuída, tá? Vocês viram que estão em quilonewton aqui, eu acho que o nosso problema não é em quilonewton, né? Deixa eu só trazer ele de volta para vocês. Nosso problema é em tonelada força por metro, né? Então, o F2 também tem essa vantagem, ele trabalha com unidades convencionais e também com unidades mais legais. Então, vou mudar aqui a força distribuída para tonelada força por metro e só dar um OK. Aí vou mudar tudo aqui para não ter confusão depois. Tonelada força, tonelada força. Então, tudo está em tonelada força agora das cargas. Então, vamos criar agora o carregamento distribuído aqui. Ó. Então, a força de quanto do problema? É uma força de 2 toneladas força por metro. Então, vou criar aqui. Menos, porque é para baixo, né? Menos 2. Meu computador não quer escrever. Ah, não, tem que criar aqui novo. 2 TF. Menos 2. Aí eu vou selecionar tudo isso aqui, ó. E vou mandar aplicar. Pá. Ele aplicou aquela forcinha de 2 toneladas da força ao longo de todos os trechos, tá? Aí você salva, você precisa salvar. Opa, abrir não, salvar. Deixa eu botar aqui. Agora voltou de novo, ó, pessoal. Voltou aqui a pastinha. G, mecânica 1. Vou criar uma pastinha. Modelos. Vou salvar aqui como Q17 pista. Salvei, tá? Deixa eu salvar. Deixa eu dar um zoom aqui mais bonito. Ficou aqui no meio. E aí você quer saber quais são as reações de apoio, manda display reações aqui, ó, display reactions, valores. E aí você calcula o diagrama de esforço cortante. Tá aqui, ó, que vocês estão vendo, esse é o diagrama de esforço cortante da estrutura, com as devidas reações de apoio, tá, externas. Olha aqui, ó, apareceu aquela reação para baixo aqui, ó. Foi o início da nossa aula de hoje com a pergunta da Áquila, tá? E aqui o nosso diagrama de momento fletor, bonitão, tá? Tem as parábolazinhas, você pode aumentar concavidade, diminuir, tá? De acordo com o interesse. E o mais bacana de tudo, você pode vir aqui, ó. Sport Screen.
DXF, né? Na minha época era DXF. Quando eu fiz isso aqui, mudou minha vida. Então, eu exportava isso aqui para DXF e em cima daqui eu construía lá um concreto armado, né? Que era geralmente concreto armado ou aço. Eu conseguia construir os grafos para a alocação das armaduras na minha estrutura. Tá bom? Eu não vou exportar aqui porque eu não tenho leitor de DXF, eu não tenho AutoCAD. Né? Minha licença de professor venceu no meu computador particular. Estou tentando uma licença nova, mas eles não me dão. Então é isso. Diagrama. Grandeza dele, né? A gente pode aumentar o efeito, diminuir. E por aí vai. Tá bom? Tem muita coisa para falar ainda disso, tá? Aí eu vou dar para vocês vou mandar agora no grupo para vocês recomendação de um canal de um professor que foi professor da UFESA, né? E ele fez umas videoaulinhas bem bacanas desse programa, tá? Aí ajuda muito vocês aí nas listas e tal, nos exercícios. E qualquer dúvida vocês podem perguntar também, né? Tá à disposição. Deixa eu mandar aqui. Então, mandei aqui no grupo, porque se eu botar aqui no chat, só vê quem está aqui no chat agora, nessa hora, né? Então, mandei no grupo para vocês. É o professor Jesse. Muito bom, por sinal, tá? Professor Jesse. E vou mandar também, aproveitar o ensejo, vou mandar aqui também alguns... Agora é a playlist, então vou mandar só... Eu vou mandar esse link aqui, que é de um canal, tá? De outro professor, também foi professor nosso, professor Eric. Essa playlist que eu estou mandando não é a playlist que vocês devem ver, porque essa é de Mecânica 2, mas quem gosta de avançar já pode ver. Mas você pode entrar no próprio canal dele, que você vai encontrar a playlist de Mecânica 1. Então vai ter exercícios resolvidos de Mecânica 1, bem bacanas, tá? Vocês receberam no grupo aí? Então tem dois linkzinhos aí. Uma playlist de F2, que a gente falou agora há pouco, né? Para ajudar vocês a resolver questões e as ideias tutoriais do programinha. E esse outro do professor Eric, que vai ter exercícios bacanas resolvidos de Mecânica 1 e Mecânica 2. Como a gente já passou das 10 horas, eu vou parar a gravação, mas eu continuo com vocês, tá, pessoal? Eu já estou sem voz mesmo.